bom dia. Estamos juntos a partir de agora. Agradeço demais a sua companhia. O NE1 está começando. QR Code na tela para você participar. É do nosso canal Globo. Manda sua mensagem, faz o NE1 do seu jeito. Seguimos pelo trânsito, Avenida Agamenon Magalhães na sua tela. Caminho de quem vai para a zona sul do Recife. Faz calor na região metropolitana, a máxima pode chegar aos 32 graus hoje e não tem previsão de chuva ao longo do dia, de acordo com a APAC. E você vai ver, nesta edição, uma criança morreu depois de ser atropelada por um caminhão desgovernado em Paulista. Eu sinto muito porque eu não pude ajudar, né? A minha dor tão grande é porque na hora que eu corri, mas agora não deu, meu filho, não deu para socorrer, eu fiquei muito triste, porque não deu. Tá entendendo? Eu vi a mãe chorando, a mãe chorou muito ali. Eu quero meu filho, isso é uma dor pra mim, né? Em Olinda, um homem espancou o cachorro da ex-companheira. Ela prestou queixa na delegacia e, segundo o boletim de ocorrência, o agressor tem histórico de maus tratos a animais e violência doméstica. Susto na rua, a queda de um fio de internet provocou um acidente envolvendo uma moto em Jardim Paulista Baixo. Condutor e passageira foram arremessados. A gente não conseguiu parar a tempo, né? Porque realmente foi na hora que a gente estava passando que esses fios caíram, né? Caíram em cima da moto e pegaram pela parte de baixo e levantaram a moto, derrubando a gente, né? A gente teve escoriações leves, graças a Deus. Não vinha nenhum carro em nenhum dos sentidos. O calor que afeta as comunidades, com pouca ventilação e cômodos apertados, você vai ver como aliviar a sensação de abafado dentro de casa. Aqui no estúdio, uma médica neurologista fala sobre as doenças do sono. Você dorme bem? QR Code do nosso canal Globo na tela é para você participar com perguntas. E ainda os detalhes de uma feira no Centro de Convenções que promete descontos em itens de enxoval para gestantes e bebês. Viu que tem muito assunto para a gente conversar? Seguimos juntos até 13h. Agora são 11 horas e 51 minutos e tem mudança importante a partir de hoje no trânsito da Avenida Dantas Barreto, no bairro de São José, área central do Recife. Imagens para você agora de Elvis Lopes. A gente já aproveita, pega uma carona para mostrar como é que tá tudo por lá. A faixa da esquerda da via está interditada, tá? Para a montagem de estruturas do camarote do Galo. A interdição alterou o itinerário de 16 linhas de ônibus que passam a circular pela Rua do Imperador até depois do Carnaval. As paradas de ônibus já foram modificadas e o G1 Pernambuco tem uma matéria completa, a lista das linhas afetadas para você. Todas as informações podem ser acessadas nesse QR Code que está aparecendo na nossa tela. A gente vê aí os comerciantes, né, o melódromo que funciona aí na Dantas Barreto, né, os motoristas estão se adaptando às mudanças apenas na faixa da esquerda, mas para você que quiser desviar, vai pela Rua do Imperador, a principal mudança mesmo é para os passageiros de ônibus, já que tem outros pontos de paradas. E um menino de 4 anos morreu ontem à noite depois de ser atropelado por um caminhão sem freio, em Jardim Paulista Baixo. A criança brincava na rua e morreu na hora. Uma mulher também ficou ferida. Lilian Oliveira acompanhou essa história triste hoje pela manhã e traz outras informações para a gente. Lilian. Oi, Maristela. Esse acidente aconteceu na noite de ontem, por volta das 8h30, na Rua das Dálias, no bairro de Jardim Paulista Baixo, em Paulista. A nossa equipe esteve no local hoje mais cedo, nós conversamos com moradores e tivemos acesso a um vídeo das câmeras de segurança, onde as imagens mostram um momento em que esse caminhão perde o controle nessa via, nessa rua que é bem estreita, e atinge um carro que estava estacionado. Dá para ver que uma mulher de 59 anos chegou a ficar imprensada entre o carro e o muro de uma casa. Ela foi levada para uma UPA de Paulista, recebeu atendimento médico e foi liberada sem ferimentos graves. No mesmo acidente, um menino de 4 anos, identificado como Davi César, foi atingido pelo caminhão. Ele não resistiu e morreu ainda no local. De acordo com os moradores, a família estava de mudança para essa rua ontem à noite, quando o caminhão que transportava os móveis perdeu o controle. A Polícia Civil investiga o caso. O motorista, que é um homem de 42 anos, se apresentou à delegacia, onde prestou esclarecimentos. Mais detalhes você acompanha na reportagem daqui a pouco. A gente volta ao estúdio. Daqui a pouco, então, a gente traz outras informações sobre esse caso para você.
O NE1 traz agora um serviço importante que tem gerado muita reclamação, a emissão da nova carteira de identidade. Tem um calendário de emissão do documento por faixa etária, mas muitas pessoas mandaram mensagens para a gente relatando dificuldades para conseguir esse agendamento. Por isso, Bianca Carvalho vai conversar com a gente ao vivo agora. Quem não está conseguindo o documento tem que fazer o quê, hein, Bianca? Boa tarde para você. Oi, Maris. Vou dizer bom dia e já boa tarde. Olha só, é porque tem um calendário, gente. As pessoas querem agendar independentemente do calendário. Mas mesmo para quem está seguindo o calendário, às vezes tem dificuldade. A gente vai falar e vai responder a perguntas de pessoas que mandaram mensagens para a gente pelo nosso colaborativo, pelo QR Code, né? Dizendo que não estão conseguindo, por que não estão conseguindo. Só para vocês terem uma ideia, desde abril de 2024, que essa carteira de identidade nacional, ela está sendo tirada. Só que em abril de 24, quem começou a tirar foi aquele público 60 mais. Aí depois, em julho, aí foi começando. De pequenininho até 11 anos, depois de 11 a 12, 12 até e foi indo. Agora, no começo do ano, no dia 1º, entrou um novo público, uma nova faixa etária, dos 35 aos 39 anos. Para o restante, não é agora. A gente vai conversar sobre isso com detalhes daqui a pouco. Deixa eu mostrar para vocês. Eu estou falando ao vivo do Instituto Tavares Burio. Gente, não é para vocês pensarem que é para vir até aqui. Essas pessoas que estão aqui, isso é um caso específico. São pessoas que precisam do documento com urgência, porque vão viajar, porque tem uma cirurgia, porque tem um concurso para fazer. São pessoas que têm algum tipo de deficiência. Pessoas com autismo, né, o espectro autista, pessoas em vulnerabilidade social, essas podem vir até aqui. Quando eu falei pessoas que têm o espectro, né, do autismo, essa sala aqui é especificamente para isso, tá vendo? São as pessoas que têm algumas necessidades diferentes. E aí elas vêm para cá, para serem atendidas nessa sala de atendimento especializado. Mas, no geral, não é para vir para cá como esse pessoal está aqui não, tá, gente? Eu estou dizendo isso porque os funcionários aqui do Tavares Burio pediram para que a gente deixasse isso bem claro, para não aparecer, né? A gente está aqui mostrando essa tuia de gente, mas aqui não é o lugar normal. Deixa eu perguntar para Mauro Cabral, que é o diretor do Instituto Tavares Burio. A gente não pode dizer que isso aqui é o normal, né? Senão, imagine, daqui a pouco vai estar as duas faixas da Aurora lotadas de gente que vão vir tirar a carteira de identidade aqui, Mauro. Boa tarde. Agora, quer dizer, bom dia aí. Bom dia, Bianca. Isso. O atendimento aqui na sede do Instituto se dá para aqueles casos que são urgentes. Você bem falou há pouco, cirurgia, concurso, viagem, e que eventualmente essas pessoas não estejam conseguindo agendar. Então, se houver necessidade, tiver eventualmente uma dificuldade no agendamento, comparece aqui à sede do Instituto ou a um dos nossos 211 pontos de atendimentos espalhados pelo Estado, para que a gente possa analisar essa urgência. É preciso que comprove, que demonstre essa urgência, para que a gente faça atendimento e resolva o problema. Aqui é só um caso específico, é a exceção aqui. Isso, é a exceção, e hoje tem mais gente porque é justamente período de férias. E a gente já com a experiência, a gente identifica que no período de férias há uma demanda maior, há uma procura maior. As pessoas às vezes querem viajar, estão de férias do trabalho, os filhos fora de colégio, também férias escolares, e eles, nesse espaço de tempo, com mais liberdades, eles procuram fazer a atualização do documento. Delegado, vou te pedir para daqui a pouco a gente conversar de novo aqui ao vivo, porque aí a gente vai dizer o documento que tem que trazer, se é gratuito, se não é gratuito, o que faz quem está tendo alguma dificuldade, mesmo que não seja numa condição de urgência, o que a gente pode colocar de informação nessa carteira de identidade nacional, além do próprio número, né, do registro geral. Daqui a pouco a gente conversa mais e você me conta tudo. Mas é isso aqui, gente, ó. Daqui a pouco a gente volta dizendo tudo isso que eu falei para vocês, mas quem já quiser tentar agendar e tiver nas faixas que estão permitidas, pode usar o Cidadão PE, cidadão sem acento, né, gente, que esse é o endereço. É cidadãope.pe.gov.br. Esse é o telefone para agendamento, o site para agendamento. E só se faz a carteira de identidade nacional agendando. Não adianta chegar sem ter feito isso, porque você não vai conseguir fazer. Já eu volto para conversar mais um tiquinho. Maris.
Aproveita então que Bianca Carvalho vai voltar daqui a pouco. Já olha aí o nosso QR Code do Canal Globo, a gente vai colocar na nossa tela para você participar, mandar suas perguntas, tirar todas as dúvidas sobre esse documento tão importante. Daqui a pouco ela está de volta, então. Olha, começo de ano, né? É tempo de planejar mudanças, traçar metas, buscar melhorias. E comprar ou trocar o carro está sempre na lista, né, de desejos das pessoas. Só que muitas vezes um veículo 0 quilômetro foge aí do orçamento das famílias. E é preciso buscar a alternativa do carro seminovo. Por isso que Mário Carvalho já está aparecendo aqui na nossa tela para a gente saber quais são os cuidados na hora de comprar um carro, Mário, que já pertenceu a outra pessoa, hein? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, um carro tem tantas peças, tantos fatores que a pessoa deve prestar atenção na hora de comprar, principalmente se tratando de um carro seminovo, né? Para isso a gente veio até aqui essa loja para conversar com o vendedor, que é Pedro Henrique Soares, para explicar para a gente, você que é especialista aí na área, está acostumado a vender, a receber carros também aqui, quais são os primeiros sinais visuais aqui que a pessoa deve se atentar na hora de comprar um carro seminovo. Boa tarde para você. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Mais importante, às vezes, do que olhar a estética do veículo, né, é se atentar em alguns detalhes, principalmente na parte interna do veículo, onde a gente percebe que há alguns parafusos aqui, ó. E esses parafusos, às vezes, eles têm sinais de uso, tá? Se você não tem experiência, é legal que você sempre traga um amigo para olhar, tá bom? Mas aí se atenta nisso, nos sinais de uso. Procura no YouTube onde é que fica a numeração do motor do teu veículo. Cada veículo vai ter em uma posição diferente, então é legal você realmente dar uma pesquisada no ChatGPT, no YouTube, para saber onde é que fica e verificar o motor e a numeração que consta no documento do veículo. Importante também... Esse caso da numeração é para saber o quê? Se bate a numeração com o que está no documento? Pelo menos, na maioria das vezes bate. Mas às vezes ela está corroída e você não consegue fazer uma transferência, que é a parte que daqui a pouco o doutor vai explicar para vocês, né? Então é importante se atentar bastante nisso. E também na numeração do chassi do motor, que fica lá perto do banco do passageiro, tá? Outra coisa importante para a gente ver aqui é que a quilometragem do veículo, por mais que às vezes ela seja baixa, não quer dizer que o veículo está bom, ou que se tem a quilometragem alta, que o veículo não está bom. Vai depender muito de como foram feitas as revisões do veículo. Então é importante você andar, olhar o manual do veículo quando estiver disponível e ver se está tudo batendo, se os sinais de uso do carro batem também com essa quilometragem. Pedro, obrigado, viu, pela entrevista. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Pedro e a gente também vai estar conversando com um advogado para tirar as dúvidas de assuntos mais burocráticos em relação a essa compra. Então o QR Code está na tela do Canal Globo. Manda a sua pergunta que a gente vai responder já já. Maristela. Isso, manda sua dúvida que daqui a pouco o Mário Carvalho está de volta para responder. E uma feira reúne expositores de itens infantis até domingo no Centro de Convenções em Olinda. O evento começa daqui a pouquinho e promete descontos e promoções em roupas, fraldas, berços e produtos para bebês. Joab Alves está por lá, vai trazer os preços para a gente. Tem um pouco de tudo por aí, né, Joab? Boa tarde. Tem sim, viu, Maristela? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Deixa eu adiantar logo que os portões ainda estão fechados, mas a partir das 1h da tarde, né, de 1h da tarde, o pessoal pode vir para cá, as gestantes, e tem muitas opções. E muita atenção para essa informação, viu? Porque a gestante chegando aqui, ela tem direito a um voucher de R$40. É só se identificar e você vai receber esse voucher para gastar aqui em qualquer estande. Pessoal, essa feira vai acontecer até o próximo domingo. Os organizadores esperam que mais de 70 mil pessoas passem por aqui. E olha essa informação também. Tem fraldas a partir de R$ 3,99. E os descontos dos produtos aqui pode chegar aí a 70%. Além dos produtos, né, para a criançada, para os bebês, tem também algumas opções para as mamães. Olha aqui, isso é bem legal a opção dessa feira, né? Porque além dessas opções aí para as crianças, tem também para as gestantes. Então, daqui a pouquinho eu vou estar voltando aqui, conversando com o porta-voz aqui da feira, passando essas informações e trazendo detalhes sobre desconto, que é uma coisa que muita gente gosta, principalmente aí os papais e as mamães. Maristela. Até já, então, Joab, adiantando já um pouquinho do que essa feira que estará aberta a partir da 1h da tarde tem de opções para todas as mamães e futuras mamães também. Até já, Joab.
E com a proximidade da volta às aulas, as crianças passam a ter de novo contato diário mais pertinho, mais próximo. E o risco também de transmissão de doenças, que aumenta entre elas. Por isso, é importante que a caderneta de vacinação esteja em dia, neste momento tão especial de retorno das atividades para os pequenos e também para a tranquilidade dos pais. E quem fala mais sobre a atualização da caderneta de vacinação é Daniele Fonseca. Olinda tem 64 pontos de vacinação, entre eles este que fica aqui no Shopping Pátio. E aí em todos esses espaços tem as vacinas, as doses, em nenhum deles é preciso fazer agendamento, tá? A gente vai conversar agora com Clara Pires, ela é coordenadora do Programa Nacional de Imunização. Então, Clara, a importância desse momento, já que estamos aí ainda de férias, nas férias escolares, mas já perto do retorno da garotada para as aulas, qual é a importância de aproveitar esse momento para todas estarem vacinadas? Isso, esse finalzinho de férias, início da volta às aulas, é importante que os pais eles tragam o seu filho, o seu neto, para estar fazendo a atualização da caderneta de vacinação. Não sabe se tem algum em atraso, procura o posto de saúde, procura aqui o Shopping Pátio no piso L2, para estar dando uma olhada, se tem alguma vacina em atraso. Por quê? Eles vão voltar às aulas e começa aquele corre-corre, os pais levam na escola, vai trabalhar e fica sem tempo. Então, aproveita esse períodozinho, porque a criança ela precisa estar imunizada. A vacina ela protege e previne as doenças. Todas elas são muito importantes, Clara? Mas você poderia destacar algumas que às vezes caem no esquecimento, dependendo da faixa etária ali da criança também, Logo quando é novinho, todo mundo está muito atento a isso. Depois parece que vai dando uma relaxada. Qual é o alerta que você faz? Isso, todas as vacinas são importantes, O Programa Nacional de Imunização, ele tem 40 vacinas que são gratuitas. E para as crianças, principalmente no primeiro ano de vida, é super importante, E aí a gente nota que os pais começam a relaxar um pouquinho a partir de 1 ano de idade. E aí tem aquelas vacinas super importantes, como a vacina da varicela, que é depois de 1 ano de idade, que os pais têm que estar atentos para estar fazendo, principalmente a varicela, que ficou um tempo em falta e agora retornou. E a gente sabe que eles vão começar na escola, vão ficar de forma mais juntas, e aí a gente tem que estar prevenindo essas doenças. Não precisa fazer agendamento em nenhum desses locais. Agora, o que é preciso trazer de documentação? Isso, em Olinda é demanda espontânea, nas 64 unidades e aqui no Shopping Pátio, que funciona de 8 às 16 horas nas unidades de saúde e no Shopping Pátio de 9 às 16 de segunda a sexta. É importante trazer a caderneta de vacinação, para a gente estar dando uma olhada, o que é que tem em atraso e atualizar, e trazer também um documento de identificação. Inclusive, teve aí uma ampliação da faixa etária em relação à vacina HPV, que era só de 9 até 14 anos, e agora quem tem entre 9 e 19 anos deve se vacinar. Protege contra o quê? Então, a vacina de HPV ela foi ampliada, Essa estratégia de resgate de adolescentes de 9 a 19 anos, então é dose única. E é super importante porque a HPV ele previne contra o câncer de colo de útero, o câncer de pênis. Então é super importante que também os responsáveis deem uma olhadinha na caderneta de vacinação do seu adolescente até 19 anos, vê se já tomou HPV, se não tomou, traz numa unidade mais próxima para fazer a imunização. A gente agradece demais, Clara Pires, sua participação aqui no NE1 de hoje, e a gente volta para o estúdio. E em Paulista, hoje tem reforço nos serviços de atendimento médico na comunidade do Catolé, no bairro de Arthur Lundgren. O mutirão faz parte de um projeto para ampliar o acesso à saúde nos bairros. A ação oferece consultas com cardiologista, ginecologista e psiquiatra para adultos, além de outros serviços essenciais, como vacinação. Tudo sem burocracia, com atendimentos por demanda espontânea. Natália aproveitou para tentar colocar um método contraceptivo. Porque eu tomo há muito tempo remédio, aí eu queria um método melhor, mais prático, mais fácil, fazer a consulta para ver a possibilidade.
Além dos serviços de saúde, a população também tem acesso a atendimentos sociais, como o CadÚnico, emissão e atualização de RG e outros serviços eventuais. Emily, de 12 anos, veio com a madrasta para tirar a primeira via da identidade. E me fala uma coisa, como é que foi o atendimento? Foi rápido? Foi. O que você já fez aqui? Tirei a foto. E a assinatura, foi fácil aí? É porque eu tô nervosa, aí eu errei. Eu vim hoje fazer a identidade dela e trouxe minha sogra para o clínico. Só que é à tarde, né, o clínico, né? Dona Nadésia veio tirar uma nova carteira de identidade, mas por causa do registro antigo, recebeu um encaminhamento para tirar a segunda via do registro geral. Tá pegando um requerimento aí, que é para ir fazer lá no shopping o registro, porque tá antigo e eu vou fazer de novo. E é de graça? Tem que ser, né? Olha a minha idade. O programa Saúde Mais Perto de Você segue durante todo o mês de janeiro. Nós temos um cronograma mensal, tá? E aí o atendimento de forma itinerante a gente divulga nos meios de comunicação da Secretaria de Saúde, da Prefeitura do Paulista. Então a gente faz de forma descentralizada. No dia 23, próximo dia 23, sexta-feira, nós estaremos na Associação de Moradores do bairro de Fragoso. Também traremos o cardiologista e o psiquiatra adulto, entre outros serviços que a gente vai ofertar. Os atendimentos acontecem das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde, sem necessidade de agendamento prévio. O social já está trazendo o RG, o CadÚnico, o auxílio, alguns auxílios que são os benefícios eventuais, e a procura está grande, principalmente na segunda via de registro e RG. Qual está sendo a maior procura aqui? A parte de psiquiatria, a gente tem uma demanda reprimida e que a gente está conseguindo chegar mais perto. A parte de ginecologia e, como todo mundo, a parte de clínica médica. O programa percorre diversos bairros da cidade. Desde a implantação no ano passado, já foram mais de 400 atendimentos realizados em 16 bairros de Paulista, reforçando a descentralização da saúde e garantindo mais dignidade para quem depende do SUS. Essa ação aqui é de um benefício enorme para nós, que éramos desassistidos e que agora, de 15 em 15 dias, a Prefeitura faz essa ação aqui com a gente. O presidente da EPTI, a empresa pernambucana de transporte coletivo intermunicipal, Antônio Carlos Renault, foi exonerado hoje. Ele deixa o cargo após a repercussão de denúncias de que a Logo Caruaruense, empresa de ônibus intermunicipal do ex-governador João Lira, pai da governadora Raquel Lira, do PSD, passou os últimos 3 anos atuando de forma irregular. Essa notícia está no G1 e você acessa os detalhes pelo QR Code na tela. A exoneração de Antônio Carlos foi anunciada pelo governo do estado e publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira. Segundo o governo, o desligamento teria ocorrido a pedido do próprio Antônio Carlos. No lugar dele, assume a presidência da EPTI o advogado Yuri Coriolano, que era secretário executivo de Coordenação Estratégica da Secretaria da Casa Civil. A queda de um fio de internet causou um acidente com um casal que passava em uma moto no centro de Paulista. Uma câmera de segurança registrou como tudo aconteceu. No vídeo enviado para o Canal Globo de uma câmera de segurança, dá para ver quando acontece a queda de um cabo de internet bem no momento em que o casal passava em uma moto. O homem que vinha pilotando e a mulher que estava na garupa foram atingidos pelo fio e arremessados no chão. O acidente foi na segunda-feira, na rua Deilson João Alves, centro de Paulista. A mulher é a técnica de enfermagem Janaína Farias. Ela mandou um vídeo contando como tudo aconteceu. A gente seguia sentido Shopping Northway, ali em Paulista, né, quando a gente foi surpreendido pela queda desses fios de internet. Né? A gente vinha em baixa velocidade, porque ali é uma curva em uma descida, né? Ali tem uma lombada também, mas a gente não conseguiu parar a tempo, né? Porque realmente foi na hora que a gente estava passando que esses fios caíram, né? Caíram em cima da moto e pegaram pela parte de baixo e levantaram a moto, derrubando a gente, né? A gente teve escoriações leves, graças a Deus, não vinha nenhum carro em nenhum dos sentidos, né? E também a gente estava de capacete, que é obrigatório, óbvio, né? A gente sabe que é um item essencial para a segurança, né? Eu senti, né, a pancada na cabeça, né? Leve, mas se a gente tivesse sem capacete, com certeza poderia ser um TCE,
né? Leve, mas com certeza seria. E a gente teve, né, graças a Deus, escoriações leves. Na hora eu avaliei que estava bem e levantei para ver o meu esposo. Durante a manhã de hoje, o repórter Elvis Lopes esteve no local do acidente. Nas imagens dá para ver que os fios ainda estavam no meio da rua e o trânsito fluía normalmente. Moradores da área contaram que a fiação ficou danificada depois de ser atingida por um caminhão. Nós não conseguimos contato com a empresa responsável pela fiação. A Neoenergia Pernambuco disse em nota que a ocorrência não tem qualquer relação com a rede de distribuição de energia elétrica e que o contrato de compartilhamento de postes estabelece que cada empresa é responsável pela sua própria rede. Que susto, hein? E a gente volta a falar sobre um outro acidente que matou uma criança de 4 anos ontem à noite, em Jardim Paulista Baixo, Paulista. Davi César brincava na rua quando um caminhão de mudança que estava estacionado desceu sem freio. O menino foi atropelado e morreu na hora. Uma outra moradora ficou ferida. Hoje cedo, os moradores estavam ainda chocados com o que aconteceu. Davi César ia se mudar com a família para a Rua das Dálias, em Jardim Paulista Baixo, em Paulista. Ele brincava no meio da rua quando o caminhão que estava descarregando os móveis da casa dele desceu desgovernado. Essas imagens são de uma câmera de segurança de um vizinho. A mulher que corre atrás do caminhão é a mãe de Davi. Foi arrastando o carro vermelho para aqui, ó. Na hora eu vi a criança aqui debaixo do carro, fiquei desesperado sem saber o que fazer. A abundância dela estava dentro do caminhão ainda. Eu achei que estava dando ré, normal, com uma mudança, mas infelizmente aconteceu os gritos dela, eu saí correndo para ver o que estava acontecendo e infelizmente vi a criança embaixo do caminhão. Dona Maria ouviu o barulho e correu para tentar ajudar. Eu sinto muito porque eu não pude ajudar, né? Eu vi a mãe chorando, a mãe chorou muito ali. Eu quero meu filho, é uma dor para mim. Eu ver uma criança de 4 anos morta ali e eu sem poder fazer nada. Quando o veículo bateu no carro que estava estacionado, ele imprensou a dona desta casa, que tem 59 anos. Ela ficou ferida, mas sem gravidade. Kleber é genro da mulher ferida. Ele contou que ela foi atendida na UPA de Paulista e liberada pouco tempo depois. Tinha acabado de fazer uma cirurgia, né? Faz menos de um mês, tá toda roxa, espremeu ela, né? Socorri ela para a UPA. Graças a Deus, assim, não foi tão grave, porque ia pegar eu, minha esposa, meu filho e pessoa, minha sogra, infelizmente, viu uma criança falecer. Após o acidente, a área foi isolada pela polícia. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas a criança já estava sem vida quando o socorro chegou. O motorista do caminhão, um homem de 42 anos, fugiu do local, mas se apresentou à polícia na delegacia de plantão de Paulista ainda de madrugada. Após ser ouvido, foi instaurado um inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente e o motorista foi liberado em seguida. A gente lamenta demais, né? E um homem foi filmado espancando uma cadela numa residência no bairro de Águas Compridas, em Olinda. A notícia está no G1 Pernambuco e você acompanha apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela. O conteúdo do vídeo é muito forte. As imagens foram registradas por uma câmera de celular que mostram ele segurando e batendo a cabeça do animal no chão várias vezes. A cena foi gravada pela tutora do animal, que é ex-companheira do agressor. Em um boletim de ocorrência, a mulher disse que a cadela foi agredida durante uma discussão e que o homem já matou um filhote de um outro animal. Ela também informou que tem medida protetiva, já que sofria violência doméstica durante o relacionamento. Em nota, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado como crueldade contra cães e gatos. Também afirmou que as investigações seguem em andamento. A seguir, você dorme quantas horas por dia, hein? A gente explica que a privação de sono pode causar doenças graves, como infarto e AVC. E ao vivo, uma médica tira dúvidas sobre brotoejas também, outro assunto falando aí sobre pele, brotoejas que costumam aparecer nas crianças nos dias de muito calor. A gente vai para o intervalo falando em calor com imagens da Avenida Boa Viagem, Elvis Lopes circulando aí pela zona sul do Recife. Agora, 12h18, a gente volta em instantes.
Enião, de volta. E onde você mora? Tá fazendo calor? Nesse período do ano é comum a gente sentir a temperatura ainda mais alta, né? Mas sabe que dentro de casa, soluções simples podem ajudar a aliviar o abafado e também melhorar o conforto dos ambientes. Almir vende salgados todos os dias na praia de Brasília Teimosa e no bairro. Com um calor muito forte, ele vem dobrando os cuidados. Para driblar o calor, né, a gente veste uma camisa UV e também bota um protetor solar, né? E vai o chapéu também para não esquentar muito a cabeça e sai vendendo aí, né? A casa de Dona Ampara é revestida com telha feita de cimento e fibras sintéticas, o que deixa os ambientes mais quentes, principalmente à tarde. A quentura triste. Eu termino de almoçar, tomo um banho e visto aquele vestidinho bem enfogadinho. Rodrigo mora em Brasília Teimosa. Na casa dele tem poucas janelas, o que deixa a casa ainda mais quente. Aí o jeito é ligar o ventilador o dia inteiro. É agoniante. A gente já chega à rua fervendo por conta do sol. Quando chega aqui em casa, já abafa, né? Já vai ligando o ventilador, porque hoje em dia a gente não vive sem ventilador, o dia todinho ligado por conta do calor. Um abafado. E também na hora de dormir, hoje em dia, ar-condicionado não virou luxo, virou necessidade. A gente também dorme com o ar-condicionado ligado. Olha, aqui na casa de Rodrigo, na sala, tem um ar-condicionado, né? E ele coloca geralmente aqui também um ventilador. Mas aí a gente entra aqui e tem um cômodo que incomoda bastante eles, porque com essas altas temperaturas, né, a cozinha, aqui tem um forro PVC, Dona Neide está aqui trabalhando, né, lavando aqui os copos, é ela que é a mãe dele. Dona Neide, como é o dia a dia de vocês nesse cômodo aqui? A cozinha é bastante quente? Meu filho, é horrível, horrível, horrível. Até porque é 2 luas para cada pessoa, né? Bastante quente, bastante. Quando a senhora liga aqui as bocas do fogão, né? Fica mais quente? Se fica. Aí eu trago o ventilador da sala e ligo aqui na porta do banheiro. Batendo pra cá, pra geladeira, pra ver se refresca um pouquinho. Porque menino, tá demais, viu? Nos últimos dias, o calor está tão forte que parece que estamos dentro de uma panela quente. Mas esse calor tem uma explicação. Roberto é meteorologista da APAC e explica o porquê que estamos sentindo tanto calor e que as chuvas só devem chegar em abril. A gente começa o início do ano com bastante nebulosidade, né? E a nebulosidade faz com que a radiação que a Terra emite fique presa nessas camadas, fazendo com que você tenha uma sensação de temperaturas mais elevadas do que o normal. Isso acontece principalmente pela manhã, à medida que o dia vai se prolongando. A nebulosidade vai diminuindo, então o calor fica realmente direto. E a sensação é mesmo que o calor está prolongando, até mesmo à noite. A radiação que chega durante o dia do sol, ela aquece a Terra, ela não interage com as nuvens. Então essa radiação com a Terra, ela começa a aquecer o solo e essa radiação feita pela Terra, ela vai se propagar e vai para o espaço. Quando não tem nuvem, ela vai diretamente para o espaço, mas quando tem nuvem, ela faz estilo uma tampa e retém essa radiação. Então isso faz com que aqueça e as pessoas começam a sentir um desconforto térmico. Olha, aqui na rua Estrela do Mar, no bairro de Brasília Teimosa, a gente nota que tem várias plantas em frente às casas. Lucas, ele é arquiteto, bem-vindo. Lucas, isso ajuda para ventilar mais de repente ou amenizar mais o calor dentro das residências? Nossa, então, ajuda bastante. As plantas, né, tanto no ambiente externo, urbano, como no ambiente interno, né, elas vão passar por um processo que se chama evapotranspiração, que é justamente a saída de água, né? Então, as gotículas de água que ficam no ambiente, né, elas vão ser capazes de reduzir a temperatura, né, a sensação térmica, e aumentar a umidade relativa dentro do ambiente. Em relação às cores que a gente escolhe ali no momento para pintar um cômodo, de repente, isso também interfere em alguma coisa? Interfere bastante, né? Então, a gente tem que ter consciência de que a gente já sabe, né? Usar preto no sol vai esquentar mais, né? Isso nas nossas casas também ocorre, né? Por que acontece? O sol, quando ele bate na fachada, né, a parede, né, o tijolo, o revestimento, ele vai absorver esse calor e vai colocar para dentro da nossa residência, né? Se eu pinto a minha fachada, né, a frente da minha casa com uma cor muito escura, né, o acúmulo de calor naquela parede vai ser muito maior do que se eu uso uma cor mais clara, né? E isso internamente também acontece. Início de ano, de repente alguém pode estar reformando a casa. Qual a dica que você pode trazer para
tentar deixar essa casa mais ventilada de repente? Então, acredito que a principal, né, e aí é uma estratégia também da arquitetura bioclimática, né, e da construção para a nossa realidade local, procurar sempre uma ventilação cruzada, né, e aí lembrar que o vento ele precisa entrar por um espaço e sair por outro. Então, se a gente tem essa possibilidade de ter uma ventilação cruzada, de ter uma abertura no teto, né, uma abertura zenital para que esse vento, né, lembrando que o vento quente, a massa de calor quente, ela tende a subir porque ela é mais leve. Se a gente tem a telha e uma laje, né, uma estratégia interessante é utilizar uma manta térmica, né? Então, a gente tem aí argila expandida, que é um material de paisagismo, né, que é barato, e já tem algumas pesquisas, alguns estudos que comprovam, né, você criar essa camada de argila expandida, né, argila que é um material frio, né, ele vai criar esse bolsão de ar e vai diminuir a incidência, né, dentro do nosso forro, né, da nossa laje, que aí vai diminuir internamente também, né, a incidência desse sol, né, a incidência desse calor que está cada vez mais forte. E o calor também é um problema para quem tem bebê. Nessa época de altas temperaturas, é muito comum as crianças ficarem com brotoejas. Aquelas irritações, sabe, na pele que tem relação direta com o suor. Bianca Carvalho está de volta agora para falar sobre esse assunto com a gente. Como melhorar os efeitos dessa irritação, hein, Bianca? Eu estava dizendo para a doutora Tamires que não é só criança, né? Porque pessoas que têm problema de suar muito e ficam com isso, né, doutora? Mulheres, homem. É só mulher ou é homem também? Criança, menino, criança, menina? É tudo, doutora. Boa tarde. Boa tarde, Bianca. Boa tarde a todos. Então, não tem preferência de sexo. De fato, ocorre mais em crianças e idosos, mas também não tem preferência de idade, né? Então, existem adultos, em crianças e idosos também. Estava lendo que quando a gente sua, a gente tem os poros, né? Por onde o suor sai. Se esses poros ficam bloqueados, aí vem a danada da brotoeja. A brotoeja é sempre uma bolinha ou ela pode se apresentar de outras formas? Então, ela pode se apresentar basicamente de 3 formas, dependendo do grau de obstrução. Então, se a obstrução for mais superficial, às vezes a pessoa não tem sintoma nenhum e ficam aquelas bolinhas de água. E se, por acaso, essa obstrução for um pouquinho mais profunda, aí vem aqueles carocinhos vermelhinhos que coçam e que geram todo o desconforto, que é a forma mais comum. Mas pode, inclusive, até ter cabecinhas de prego, que a gente chama de pústulas, nas formas mais profundas, quando essa obstrução é mais profunda ainda. Doutora, o que a pessoa faz, hein? Eu estou com brotoeja também, é muito louco, nem sou bebê, nem sou idosa, e estou com brotoeja. O que a pessoa faz? Porque o calor é inevitável, a gente está sentindo calor. Aí faz como? Então, a gente vive num lugar muito quente, então é muito difícil dizer para você, então, saia do calor. Então, o que a gente consegue fazer? A gente tem algumas estratégias. Então, buscar lugares mais arejados, com ventilador, com ar-condicionado, aumentar a frequência de banhos, mesmo que seja aquele banho só para se refrescar, e principalmente o uso de roupas leves, roupas claras, com tecidos mais de algodão, porque eles tendem a absorver mais o suor, então evitam aquele contato com o suor constante, que gera a obstrução das glândulas. Então, são basicamente essas alternativas. Outra questão também que a gente pode fazer uso é dos talcos líquidos, que são hidratantes mais absortivos. Então, eles ajudam a absorver o suor e também evitam a irritação pela brotoeja. Eu vejo muita mãe fazer, no caso, principalmente quando a criança tem, é colocar o hidratante ou então aquelas pomadas de assadura, que são bastante cremosas. Aquilo piora ou aumenta a ardência? Então, ela pode piorar. Então, quando a gente usa cremes mais gordurosos ou óleos mais gordurosos, a gente Mesmo se for de assadura? Mesmo de assadura, a gente vai obstruir mais a glândula. Então, as pasta d'água, por exemplo, é uma coisa que pode ser utilizada. Ou os talcos líquidos que existem nas farmácias, porque eles vão absorver mais essa umidade e não gerar tanta obstrução nas glândulas. E pode dar principalmente onde, doutora? Em região de dobras, principalmente. Então, região embaixo de mamas, axilas, em região de barriga, tronco, são as regiões que ocorrem mais as brotoejas. Em que situação é preciso procurar atendimento médico? Porque, de maneira geral, você vai usar um talco líquido, uma pasta d'água, vai passar. Dá banho, enxuga, mas quando é que tem que ir no médico? Quando ou ela mudar, por exemplo, ela era vermelhinha e agora ela passou a apresentar pus, gerou-se parecendo um abscesso, que a gente chama de periporite, então já é uma infecção secundária, então se deve buscar uma ajuda. Ou quando aquela brotoeja não melhora, então a gente precisa de um aconselhamento realmente de outros produtos, de outras estratégias para que melhore esse problema. Tá certo.
Doutora, muito obrigada pelas informações. Vai ter que aprender como tratar, né, Maris? Porque como evitar o calor, meu Deus, tem não. Voltar para você. Tá calor demais, né, Bianca? Obrigada pelas informações. Olha, o NE1 segue falando sobre saúde agora também, com um assunto que interessa a todo mundo. O sono. Você dorme bem? Costuma ter quantas horas de sono por dia, hein? Você sabia que dormir pouco pode ocasionar problemas de saúde? Para responder essas e outras perguntas, nós convidamos a médica neurologista Valéria Salazar, que é integrante da Sociedade Brasileira e Internacional de Cefaleia. Seja muito bem-vinda, doutora Valéria. Por favor, pode sentar aqui para a gente bater um papo sobre este assunto, porque tem tanta gente que não dorme bem, hein, doutora? É uma oportunidade de falar sobre esse assunto importante, né, e quantas pessoas que desprezam isso. Né? Atualmente é a questão até de hábito, que as pessoas agora adquiriram esse hábito de, vamos dizer, estender o dia através da noite e da madrugada, negligenciando o nosso relógio biológico, porque nós temos um relógio biológico que, teoricamente, deveríamos dormir ao anoitecer e acordar ao amanhecer. Mas há muito que esse relógio está sendo negligenciado, com repercussões importantes. Quantas horas seriam ideais? É variável. Cada fase da vida tem uma necessidade diferente. A criança, o bebê tem uma necessidade grande de sono, tanto é que ele dorme várias vezes por dia. Já o idoso, ele em geral tem uma dificuldade de ter esse sono prolongado, então ele geralmente tem uma quantidade menor. O adolescente deveria ter uma quantidade maior, porque o hormônio de crescimento está relacionado, a produção do hormônio de crescimento está relacionada ao sono. Então, cada fase da vida tem uma necessidade diferente. E há pessoas normais, adultos, que têm necessidades também diferentes de sono. Agora, além do cansaço danado, né, no dia seguinte, por causa de uma noite mal dormida, que outros sinais, né, podem ser visíveis aí? O que essa privação de sono pode provocar? Muita coisa. A privação de sono, ela pode provocar fisicamente aquela fadiga, mas concomitantemente uma dificuldade também, por exemplo, de concentração, de atenção. Ela altera, por exemplo, o emocional, né? Uma labilidade de humor, a pessoa fica mais impaciente, mais irritada porque não dorme bem. Durante o dia, uma dificuldade de se concentrar, de reter memórias. Então, assim, existem muitas repercussões, inclusive doenças que podem ser provocadas por essa má qualidade de sono. Doenças cardíacas, inclusive? Sim, porque, veja, quando a gente dorme, o nosso coração ele tende a diminuir a frequência cardíaca, a nossa pressão arterial tende a baixar, a temperatura do corpo. Quando a pessoa não dorme bem, esse repouso do sistema cardiovascular é alterado. Então, aumenta os níveis de cortisol. O cortisol é um hormônio que produz adrenalina, noradrenalina, isso aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, o maior risco, por exemplo, de arritmias. Com isso, maior incidência, poderia haver uma maior incidência de infartos, miocárdio, AVCs e outras complicações decorrentes justamente dessa, vamos dizer assim, alteração do ciclo vigília-sono. Agora tem que investigar as causas dessa falta de sono. Tem gente que parece que se acostumou a não dormir bem. Essa pessoa toma um remédio, às vezes até por conta própria, ela fala que tem insônia e pronto. Mas isso tem que ser investigado, tem que buscar o médico para ver o que está de fato acontecendo? Existem especialistas em sono. E mesmo em Recife nós temos várias pessoas especializadas, neurologistas especializados nos tubos de sono. Então é muito importante a investigação. Pode ser somente uma questão do hábito, mas pode ser uma dificuldade específica. Existe um exame que avalia todos os parâmetros relacionados ao sono, chamado de polissonografia. E baseado no resultado desse exame, a pessoa vai ser encaminhada para tratamentos específicos. Inclusive, um dos problemas relacionados a essa má qualidade de sono é a apneia do sono. São pessoas que roncam, por exemplo, e durante a noite tem muitos microdespertares porque estão respirando mal, fazendo paradas respiratórias. Isso tem repercussões. Tem repercussões, por exemplo, uma sobrecarga do sistema cardiovascular, porque você faz um esforço para vencer aquela obstrução. Tem repercussões, por exemplo, porque a pessoa tem o sono tão fragmentado que no outro dia está cansado.
apesar de ter dormido horas, acorda cansado. Então, é importante buscar essa orientação médica, sim, né? Sim. Investir aí na sua saúde, na qualidade de vida, boa alimentação, atividade física e uma boa noite de sono também, né, doutora? Sim, com certeza. Muito obrigada, viu, por sua participação aqui ao vivo. Muito bom conversar com a senhora, falar sobre isso e que tenhamos aí boas noites de sono, né? Sempre Obrigada. muito bem-vinda, boa tarde. Obrigada. A seguir, tem serviço importante no NE1 para quem está precisando tirar a nova identidade e não consegue o agendamento. A gente vai para o intervalo agora. Com imagens ao vivo de Elvis Lopes e da nossa Globomoto pela Rua da Aurora, onde fica o ITB. O NE1 volta bem rapidinho, agora a 12h38. NE1 de volta e olha, para encarar esse trânsito do Grande Recife é preciso ter um carro em boas condições. Bora voltar então a chamar Mário Carvalho, que tem dicas importantes para quem está pensando em comprar um carro seminovo, né, Mário? Com certeza, Maristela, até porque tem gente que passa horas nesse trânsito dentro do carro e o carro tem que estar todo direitinho, né? A gente recebeu algumas perguntas aqui no Canal Globo, vou conversar aqui com o Pedro Henrique Soares novamente, vendedor. Pedro, o Danilo Salvatore mandou assim, como saber se o carro já teve reparos na lataria? Alguns reparos são bem visuais, dá para perceber, tá? Mas o mais indicado é procurar um especialista, uma vistoria cautelar, que a pessoa vai vir com um equipamento específico para medir a espessura da tinta, para saber se ali já teve reparo ou não. Em alguns casos dá para ver, mas o indicado realmente é procurar um especialista. Uma outra pergunta aqui da Maria Alcilene, ela pergunta assim, como saber se o carro enfrentou água de enchente e como saber se a quilometragem percorrida foi alterada? Sobre se ele já enfrentou águas de enchente, podem haver sinais de manchas de barro nas partes internas do veículo, mas também umidade excessiva que não seca nunca, tá? Mas também uma vistoria cautelar é o mais indicado. Sobre a quilometragem, a vistoria cautelar também pode identificar isso, o pessoal passa o computador e identifica, mas para ver rapidamente, você pode observar que às vezes a quilometragem do veículo é baixa, mas está lá com o banco muito gasto, tá com a alavanca de marcha muito acabada, o volante completamente desgastado, a gente percebe que tem uma coisa de errado. Situação que não está batendo. Muito obrigado pela entrevista, viu? E agora eu vou conversar também com o Zé Coelho, que é advogado. Doutor, a gente recebeu algumas perguntas também. O Leomar José, ele falou assim, comprei um carro há 3 meses e ainda não passaram para o meu nome. Eles respondem avisando que estão esperando a baixa do gravame. Como proceder nessa situação? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Boa tarde, Leomar. É uma situação que é o seguinte, creio eu que o financiamento não esteja quitado e aí caberia sim uma ação contra quem ele comprou, independente se é o lojista ou pessoa física, pois até que o veículo não poderia ter sido vendido por ele estar sendo alienado a uma instituição financeira. Então essa baixa de gravame realmente ele não consegue transferir o veículo para o nome dele, mas sim caberia uma ação contra a quem ele comprou. De forma geral, assim, quais são os cuidados jurídicos? A pessoa quer comprar um carro seminovo, quais são os cuidados jurídicos que ela deve ter, seja na loja, seja comprando de uma pessoa diretamente? Se comprar de uma pessoa diretamente, a gente pede uma consulta junto ao órgão de trânsito, né, o DETRAN aqui no nosso estado de Pernambuco, para saber se esse veículo tem alguma restrição administrativa, se esse veículo tem alguma restrição judicial, se este veículo possui débitos, como IPVA, multas vencidas ou coisas do tipo. Até o próprio proprietário atual, hoje, em decorrência do GOV, está mais restrito, ele consegue passar essa consulta para quem está querendo comprar este veículo. Como é que o comprador pode verificar se existem multas, débitos, restrições anteriores que ainda não foram pagas? Na compra do veículo, a gente trata também da vistoria cautelar. Essa vistoria cautelar, ela informa todo tipo de sinistro que o veículo possa ter ocorrido. Bem como o X da questão é procurar ao órgão de trânsito e solicitar um extrato do veículo, um extrato de débito do veículo, e nesse extrato toda a documentação, toda a informação de débitos atuais ou anteriores, ela de fato aparece. Essa questão da transferência, ela fica sempre a cargo de quem? De quem está vendendo, de quem está comprando, porque tem um certo custo ali também. E quanto tempo, vamos supor, a pessoa que comprou, por exemplo, pode ter para fazer obrigatoriamente essa transferência? Essa transferência, ela fica a cargo do comprador.
desde que, com a alteração da legislação, hoje fica mais fácil essa venda digital entre comprador e vendedor. O veículo aí, quando feito pelo aplicativo CNH Brasil, ele já sai com a comunicação de venda. A pessoa imprime lá um documento chamado o ATPVE e leva junto com vistoria a assinatura digital. O Detran do nosso estado já permite essa transferência direta após a vistoria. Caso ele não consiga fazer essa compra perante o aplicativo da CNH Brasil, ele tem que gerar esse ATPVE junto ao Detran, levar ao cartório e reconhecer firma. Qual é o prazo, Coelho? O prazo é 30 dias após a data do ATPVE, o antigo recibo. Para a gente encerrar aqui, quais são as formas de comprar uma compra segura de forma geral para evitar a falsificação? A compra segura, geralmente as pessoas têm que atentar à documentação do veículo, solicitar um histórico de débito do veículo junto ao Detran ou ao próprio comprador, ao próprio vendedor, e aí ele se respaldar. E sempre exigir ali o documento de transferência. Muito obrigado pela entrevista. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Mário, pelas informações. Olha, e agora a gente volta a falar sobre a emissão da nova carteira de identidade. Tem calendário de emissão por faixa etária e reclamação também das pessoas para conseguir esse agendamento. Bianca Carvalho está de volta para tirar agora outras dúvidas que chegaram, né, Bianca? Outras dúvidas, por exemplo, de Eduardo Augusto, de Alisson Mateus, eles estão dizendo basicamente a mesma coisa, Maris, mas eu vou colocar aqui. Eduardo está dizendo assim, gente, eu estou com o diretor do Instituto Tavares Buril, o delegado Mauro Cabral, aí ele está dizendo assim aqui, ó, que ele está tentando há meses agendar em Camaragibe, que nunca tem vaga. Aí está pedindo que a gente faça uma reportagem. E ele disse que não consegue isso em nenhum dia de nenhum horário. Alisson Mateus está dizendo assim, ó, está impossível marcar uma data para fazer o novo RG. O site não mostra datas disponíveis, nem nesse mês, nem em outros meses. O que é que está acontecendo, diretor? Por que as pessoas não estão conseguindo agendar para tirar essa carteira de identidade nacional? Boa tarde. Boa tarde. Tem ocorrido uma alta procura para se obter a nova carteira de identidade nacional. Nós tínhamos um planejamento anterior que nós abrimos cerca de 3.500 vagas dia, ampliamos para 5.000 vagas dia e passamos agora a 6.500 vagas dia. A previsão de atendimento para este mês de janeiro é atender 135.000 pessoas no mês. Então, tem havido uma alta procura, especificamente em relação a essa pessoa. Se ele realmente tiver com essa necessidade de tirar a carteira, for uma situação urgente e que ele não consiga mais conseguir um encaixe numa dessas vagas que são ofertadas, a gente orienta ele a procurar ou a sede aqui do Instituto Tavares Buril, ele demonstra essa necessidade, essa urgência, ou um dos nossos pontos de atendimento para que a gente possa saná-lo e atendê-lo. Mas eu acho muito importante a gente lembrar que para a pessoa conseguir fazer isso aqui, gente, no Tavares Buril, ela tem que demonstrar, tem que provar que tem uma urgência. Uma urgência que poderia ser o quê, por exemplo? Exatamente, porque a regra é fazer o agendamento pelo site de serviços do governo do Estado, pelo PS Cidadão. Mas nos casos em que houver uma urgência devidamente comprovada, a gente vai analisar aquele caso de urgência e geralmente na prática, no dia a dia, cirurgia, concurso, viagem, a gente faz essa análise, faz o atendimento para que a gente possa resolver o problema. Porque, gente, tem um calendário, né? Isso começou em abril de 2024. Então, pessoas de mais de 60 anos, aí depois foi subindo. Até 1 ano de idade, até 2, 3, agora, desde o último dia 1º, começou a nova faixa etária de 35 a 39 anos. Então, por exemplo, se a pessoa tem de 40 a 45, em tese, ela não deveria fazer agora. Ela teria que esperar abrir essa nova faixa, é assim? Isso, e ela estaria fora do calendário. E é muito importante, Bianca, para a gente explicar à população pernambucana de que o RG antigo, ele é válido até 2032. Então, a regra é essa, é uma regra legal. Então, não tem essa pressa, né? Pode usar o antigo. Isso, então não precisa haver nenhum tipo de correria ou de ansiedade para substituir o RG anterior pela nova carteira de identidade, porque isso vai se dar até 2032, de forma gradual, aos poucos.
Veja, não tem, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, como substituir, nem aqui, nem em nenhum outro estado da federação, toda a população do estado de uma vez só. Aqui em Pernambuco, por exemplo, 9 milhões e meio, cerca de 9 milhões e meio de pernambucanos. Não dá para substituir todo mundo de uma vez. Então, a lei, quando criou a nova carteira de identidade nacional, ela estabeleceu um prazo de validade da anterior, para que a gente fosse substituindo aos poucos, de forma planejada. É preciso pagar para tirar essa certidão de identidade nacional, essa nova carteira? Quem ainda não tem a nova carteira de identidade nacional não precisa fazer o pagamento. Não, mostra a bichinha para a gente aí. Você está com ela aí? A nova? Pronto. Então, quem ainda não tem este modelo, que já é a nova carteira, não precisa pagar. Eu tenho o modelo anterior, mas eu não tenho esse. Então, não precisa pagar. Esse modelo, se é a primeira vez que a pessoa vai tirar, não precisa fazer o pagamento de qualquer taxa. Documento que tem que trazer? Documentos essenciais, certidão de nascimento ou casamento, conforme o Estado Civil, e o CPF. E, de maneira geral, por que essa daqui é melhor do que essa carteira nova? Ela é melhor do que a gente tem hoje? Tem uma série de coisas. Por exemplo, a carteira anterior tinha um número em cada estado. Então, a pessoa podia chegar ao ponto de ter 27 registros em cada estado. Com essa, não. Como deixa de existir o número de cada estado e o número agora da carteira passa a ser o CPF, é um CPF só para o Brasil inteiro. Então, você evita duplicidade de registros. Outra inovação importante dessa nova carteira é que, além do formato físico, eu estou com ela aqui na mão, você também tem acesso ao formato digital pela plataforma .gov, ou seja, não necessariamente eu tenho que estar portando o tempo todo o documento físico. Eu estou com o celular, minha carteira está ali disponível no formato digital, eu acesso lá a carteira de forma fácil e prática. Tá certo, meu querido. Muito obrigada pelas informações. E se você conseguiu agendar e tirar, o prazo para ir buscar fica entre 20 e 30 dias. É isso, Maris. Pelo jeito, a gente vai ter que ter calma e paciência. Não dá para todo mundo tirar essa carteira ao mesmo tempo, porque não dá para atender, de acordo com o que o delegado explicou aqui. Voltar para você. É isso, Bianca. E a gente agradece a participação de todo mundo que mandou pergunta pelo nosso Canal Globo. Olha, começou hoje o cadastro de comerciantes que querem vender comidas e bebidas no Carnaval de Olinda. A prioridade do credenciamento é para quem já trabalhou formalmente no sítio histórico em anos anteriores. E claro que já é grande a expectativa para garantir uma renda extra, que faz toda a diferença. Altaíro já está na contagem regressiva para o Carnaval começar. É uma fonte de renda que, assim, a gente passa o ano todinho, nós esperamos somente o dia do Carnaval para poder negociar. Né? O cadastramento na Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Olinda começou hoje e vai até o dia 29. A prioridade é para os empreendedores que já trabalharam no Carnaval da cidade no ano passado. Eles precisam se deslocar até a Secretaria munidos de RG, CPF e comprovante de residência. Com o crachá do ano passado, a gente consegue localizar mais rápido esse cadastro e agilizar o atendimento. Também dá para fazer esse cadastramento online? Exatamente. Temos essa inovação esse ano. Então, os empreendedores podem entrar em www.olinda.pe.gov.br. Lá eles vão clicar no link, inserir o CPF e manifestar interesse em trabalhar esse ano. Aí eles aguardam um pouquinho que a gente vai emitir o boleto, vai anexar na plataforma, eles pagam e podem vir 24 horas depois somente para pegar o crachá e assinar o termo. Esses empreendedores veteranos já passaram ou vão passar por alguma qualificação para trabalhar esse ano? Nós temos 5 qualificações do SEBRAE à disposição dos nossos veteranos e eles passaram também por qualificação ano passado. Né? Para os veteranos, a qualificação ela é facultativa. A gente realmente quer que essas pessoas se capacitem cada vez mais, mas não é obrigatório. Ao todo, 1.400 empreendedores vão ser selecionados para trabalhar no Carnaval de Olinda. E além dos veteranos, quem quer participar pela primeira vez também pode fazer o cadastro, mas antes eles vão ter que se qualificar. Novato, ele vai precisar entrar também no site da nossa prefeitura, acessar o link do cadastramento de novatos que vai remeter à página do SEBRAE. Lá na página do SEBRAE eles se cadastram e aí eles vão poder fazer a capacitação a partir do dia 22 agora. E essa capacitação vai habilitar eles a concorrer como empreendedor do Carnaval. De hoje até amanhã, o SEBRAE vai realizar as capacitações para quem quer trabalhar com manipulação de alimentos no Carnaval.
A gente vai ter capacitações, primeiro para os novos, né, de hoje até o dia 23, voltada para a parte de atendimento ao cliente e também para a manipulação, né, de alimentos, né, para boas práticas de manipulação de alimentos. Tá? E aí depois a gente vai ter uma turma voltada para quem já está cadastrado e esses empreendedores vão ser capacitados nas áreas de finanças, de marketing e de gestão. Dona Tereza Cristina já tem quase 30 anos trabalhando no carnaval olindense. Quer de novo e está com fé nas vendas. Que Deus ajude e o carnaval seja tranquilo e bem, né? E que a senhora fature bastante. Justamente. No Centro de Convenções em Olinda, uma feira oferece promoções e descontos em produtos para bebês e gestantes. O evento segue até domingo. Joab Alves traz os detalhes para a gente e os preços também, né? A feira já foi aberta, Joab? Estava prevista agora para 1 da tarde, né? Isso mesmo, viu, Maristela? Ainda não, mas daqui a pouquinho os portões vão ser abertos. E olha, eu tive a oportunidade de circular aqui pelos corredores e vi muita promoção. Inclusive, tem peças custando 10 centavos. Olha que legal. Então, oportunidade aí para as gestantes, para as futuras mamães, vir aqui para o centro de convenção, né? E aí ter essa oportunidade de comprar, montar, quem sabe, um enxoval. Aqui comigo está a Midian, tem uma história fantástica no mundo do empreendedorismo. Seja muito bem-vinda aqui ao NE1. Me fala um pouquinho das tuas peças. Já vi que tem aí muita coisa de carnaval, por exemplo. Tem sim. Temos peças de carnaval, fantasias a partir de R$ 25,00. Por exemplo, do frevo, que vende bastante. Temos Moana, temos Mulher Maravilha, temos uma infinidade de fantasias. Dian, e aí, como é que estão as expectativas, né, para essa feira? A 1000. A gente sempre vem, né? E o ano retrasado a gente esgotou. Ficamos sem fantasia, zeramos, tivemos que correr para produzir mais. É uma feira que dá para vender no atacado também, por exemplo? Sim, claro que sim. Inclusive já conseguimos, alguns clientes nossos, lojistas, a gente conseguiu aqui na feira. Inclusive ontem a gente fechou um pedido de um cliente de Fortaleza que comprou conosco. Legal. Gente, a Midian, ela entrou nesse mundo do empreendedorismo, ela é de Jaboatão dos Guararapes, tem a própria fábrica. E aí, desejo a você boas vendas. Lembrando que essa feira acontece até o domingo. Obrigado aqui pela participação. A gente vai circular um pouquinho, porque aqui eu já encontrei a Messi. A gente fez até algumas imagens, né, do stand dela. Bem-vinda. Você trabalha com o quê? Como é que também está a expectativa para a feira? Tá ótimo. Eu já é a segunda vez que eu venho. Estou amando. Eu trouxe para a feira, que é um nicho que é para furar a orelhinha das bebês. É o primeiro furo, tá, mãe? Humanizado, no conforto do seu lar, tá? Muito bom. Aí, se você tiver interesse de fazer um furinho, o seu primeiro furo, entre em contato comigo, tá? Que é muito importante, o furo humanizado com aquele todo amor e carinho. É uma feira que traz essa oportunidade de negócios, né? Com as pessoas de conversa. Importante, eu amo, tá? Messi Oliveira, obrigado aqui pela participação. A gente agora está nesse stand, o pessoal de São Caetano, que a gente sabe que é conhecido lá como o Polo de Confecção Infantil. Tudo bom? Qual é o seu nome? Camila. Camila, aqui tem peça a partir de quanto? Nós temos peça a partir de R$ 2,49. Com R$ 2,49 você consegue vestir um bebê. Olha aí. E vocês trabalham com o quê? Estou vendo aqui que tem uns sapatinhos, né? Tem roupinha também. A gente trabalha com vários itens de criança, né? E acessórios. Trabalhamos com roupa, roupão, trabalhamos com toalhas de banho, cobertor, diversas mercadoria. Fabricação própria, e somos do interior do estado, né, de São Caetano, onde lá é onde se concentra o maior polo de confecção do estado. São Caetano aqui bem pertinho, né, de Caruaru. E aí me diga uma coisa, aqui é uma empresa familiar, né? Todo mundo vem ajudar. Aqui é uma empresa familiar, que já estamos no comércio já há mais de 10 anos. E aqui a Expo Bebê está aqui aguardando, a gente está aguardando vocês aqui na Expo Bebê. Venha para cá, mamãe. Aqui tem mercadoria boa e barata. Você consegue uma diversidade boa de produtos. Quem comprar aí muitas peças consegue um preço de atacado? Isso, se você comprar, a mamãe que comprar R$ 200, ela vai conseguir um bônus de R$ 50 para escolher a gosto. Olha aí que coisa boa. Só para a gente finalizar, gente, atenção, mamães, atenção aí gestantes. A partir de hoje, né, até o dia... A feira vai continuar e você pode ter um voucher de R$ 40, tá? É só se identificar na entrada, no portão principal, e aí você pega esse voucher e gasta aqui nessa feira que está na 18ª edição. Maristela.
Boa feira a todos, obrigada, Joab. O NE1 volta amanhã. Agradeço demais a sua companhia. Olha, Débora mandou mensagem para o nosso canal Globo, falando que Dona Zefinha de Bezerros está ligada aqui com a gente. Ó, um beijo para Dona Zefinha, para você também, Débora. Daqui a pouco tá tudo no Globoplay. Fique agora com o Globo Esporte. Até amanhã.